Introdução. A vida seria muito mais fácil se você se amasse. Muitas pessoas vivem com baixa autoestima. Muitas outras pessoas são simplesmente indiferentes a si mesmas. Quando foi a última vez que sua mãe perguntou se você estava se cuidando? Você pode honestamente dizer que você é? Muitas vezes, colocamos muita pressão sobre nós mesmos ou esperamos demais de nós mesmos. Estamos constantemente trabalhando arduamente em busca de nossos objetivos e nos punimos se não formos perfeitos nessa busca. É alguma surpresa que muitas vezes estejamos cansados demais, desnutridos e deprimidos? Que diferença faria se você gastasse tempo cuidando de si mesmo? Se você se cercou de amigos que o amavam, se você se deu um tempo de vez em quando e disse a si mesmo que estava indo muito bem. E se você realmente amasse quem você é e estivesse satisfeito com o que você tem? Simples, você ficaria contente. Você seria mais saudável, mais feliz e mais realizado. E esse sentimento emanaria de você e afetaria todos com quem você interagia. Como você vai daqui para lá? Neste livro, veremos que isso requer um ataque em duas frentes. Precisamos mudar nosso pensamento e a forma como nos consideramos, e também precisamos mudar a forma como cuidamos de nós mesmos. O que comemos, como gastamos nosso tempo e como controlamos nosso ambiente. Comparo isso a cuidar de si mesmo como uma mãe cuidaria de seus filhos. Isso significa não apenas cuidar de si fisicamente, cuidando-se, alimentando-se e certificando-se de que todo o resto seja feito corretamente, mas também cuidando de si mesmo emocionalmente. Quando você está deprimido, uma boa mãe lhe dirá para não se preocupar e que você está ótimo. Se nos tratássemos assim e internalizássemos esse tipo de afeto, o mundo seria um lugar mais fácil e gentil. Cada capítulo deste livro abordará um desses aspectos, e ao final, teremos um plano de autocuidado que alimentará nossa saúde e nossa alma. Autocuidado usando TCC e atenção plena. Primeiro, começamos mudando a maneira como falamos com nós mesmos. E isso começa com atenção plena e CBT. TCC, ou Terapia Comportamental Cognitiva, é a abordagem favorita atual na psicologia clínica e será uma das ferramentas mais importantes neste livro para transformar a maneira como vemos a nós mesmos. Onde antigamente todos os conselheiros que você procurava usavam princípios psicodinâmicos para tratar pacientes, hoje todos eles usam a TCC, ou uma abordagem integrativa. Embora seja provavelmente apenas uma questão de tempo até que uma nova escola surja e derrube o CBT do primeiro lugar, ele ainda representa uma ferramenta poderosa que o NHS no Reino Unido e muitos outros usaram para melhorar de forma rápida e barata a vida de milhões de pacientes. As partes rapidamente baratas também são cruciais, pois significam que qualquer pessoa pode aplicar os princípios e ver benefícios imediatos, melhorando sua autoestima sem a necessidade de gastar muito dinheiro e tempo em aconselhamento. Obviamente, se seus sintomas persistirem, você deve procurar ajuda profissional, mas até lá você pode tentar alguns DIY para ver se a TCC é o que você precisa para melhorar seu autoconceito. Uma breve história e explicação. Essencialmente, a TCC é composta por dois conceitos, behaviorismo e psicologia cognitiva, como o nome pode sugerir. O behaviorismo é a velha escola de pensamento que afirma como aprendemos a associar um evento a um resultado a tal ponto que podemos começar a tratar o evento como resultado. Por exemplo, no famoso experimento de Pavlov com cães, ele ensinou seus súditos caninos a salivar ao som do sino, acostumando-os a ouvir o sino enquanto comiam. Isso se aplica à sua autoestima, pois você pode acabar tendo reações físicas a condições em que é pressionado. Por exemplo, você pode achar que em situações sociais você se encontra tremendo ou suando, pois através de sua percepção você aprendeu a associá-los com levar a constrangimento ou humilhação. Como alternativa, você pode se sentir deprimido ou letárgico ao tentar algo novo, caso tenha falhado várias vezes no passado. Aqui, os maus resultados agem como reforço, informando que suas ambições estão fadadas ao fracasso. Este é um mecanismo de aprendizado que desenvolvemos e que normalmente nos ajuda a evitar erros e que geralmente é adaptativo na maioria das situações. Na sociedade moderna, no entanto, há momentos em que é mal colocado e pode ser psicologicamente prejudicial. A terapia comportamental para curar tais associações envolve reassociação.
Isso significaria aprender a aprender que colocar-se em perigo também pode levar a resultados positivos. Você pode conseguir isso indo a vários ambientes sociais dos quais sabe que vai gostar ou tentando muitas coisas novas nas quais acha que será bom. Você também deve se cercar de pessoas positivas que irão elogiá-lo e encorajá-lo, em vez de rebaixá-lo. Dessa forma, você também receberá um reforço constante de que é uma pessoa valiosa e capaz. Desde o behaviorismo, porém, a psicologia passou a perceber que há um aspecto consciente em muitos de nossos problemas. Essa é a contribuição crucial da TCC ao introduzir um aspecto cognitivo em nosso cérebro e em nossas ansiedades. No caso de problemas como baixa autoestima, o aspecto cognitivo pode ser ruminações negativas em que você pensa em como tudo vai dar errado, conversa interna negativa ou se convencer a não fazer as coisas. No próximo capítulo, veremos como você pode usar esse importante componente agregado para silenciar o crítico interno para maior paz e felicidade. Silenciando o crítico interno. Pacientes com baixa autoestima geralmente descrevem como eles têm uma pequena voz na parte de trás de sua cabeça constantemente dizendo que eles vão falhar. Outros conceitos da TCC são generalização exagerada, em que você assume que, por ter falhado em uma tarefa, irá falhar em todas as tarefas, e hipóteses falsas, nas quais você prevê incorretamente que falhará em suas tarefas. Estaremos empregando técnicas de TCC para ajudar a superar essa dúvida. A atenção plena. Os praticantes da TCC desenvolveram vários métodos que você pode usar para combater esses problemas. Um dos mais comumente usados é, na verdade, emprestado da meditação e é conhecido como atenção plena. Aqui os pacientes são instruídos a encontrar um lugar tranquilo e sentar com os olhos fechados. Assim como na meditação, eles são instruídos a refletir sobre seus pensamentos internos. No entanto, isso não significa que eles devam tentar limpar suas mentes, em vez disso, eles são instruídos a apenas observar os pensamentos enquanto eles passam sem se envolver neles, apenas observando o conteúdo de seus cérebros como se observassem nuvens passando no céu. Dessa forma, eles podem identificar os tipos de coisas em que estão pensando e, em particular, quaisquer pensamentos destrutivos que possam estar tendo. À medida que os pacientes melhoram nisso, eles devem ser capazes de fazê-lo durante as atividades do dia a dia e depois intervir, identificar os pensamentos negativos e prejudiciais e vê-los pelo que são. A maioria das ruminações negativas são ilógicas, e mesmo que não sejam, certamente fazem mais mal do que bem, então aprender a identificá-las e acabar com elas é uma habilidade valiosa. Da mesma forma, para ajudar nessa cultura de atenção plena, os pacientes são solicitados a manter diários de seus pensamentos e atividades, depois, para lê-los e ver como qualquer coisa que eles disseram ou fizeram pode prejudicar sua autoimagem. Conversa interna positiva. Você também pode combater esses pensamentos negativos com pensamentos positivos, utilizando a conversa interna positiva para reafirmar seu valor. Aqui, você deve se concentrar no seu ponto positivo e lembrar-se dos elogios que pode ter recebido no passado. Em vez de dizer a si mesmo que você está gordo constantemente, substitua isso por lembretes sobre seus belos olhos ou dentes retos. Você ficaria surpreso com o quão afetivo isso pode ser. Testando hipóteses. Os pacientes também são instruídos a praticar testes de hipóteses, onde são encorajados a testar suas falsas hipóteses, na esperança de perceber que são infundadas. Por exemplo, se um paciente tem medo de falar em público porque tem medo de gaguejar e falhar, ele é encorajado a tentar falar em público para descobrir se esse é realmente o caso. Na maioria das vezes, eles descobrirão que não é. Isso também funciona para evitar a generalização e, novamente, como uma forma de combater quaisquer associações negativas que eles tenham desenvolvido. Portanto, se você sofre de baixa autoestima, tente aplicar esses princípios à sua vida. Certifique-se de continuar a sair e se desafiar, mesmo que você realmente não seja tão habilidoso no que deseja alcançar, essa é a única maneira de melhorar. Tornar-se recluso só lhe dará mais tempo para ruminar e levá-lo a uma espiral descendente. Da mesma forma, cerque-se de amigos e colegas positivos e tente se concentrar nos aspectos positivos do que você faz. Apoie-se com uma conversa interna positiva e tente se pegar tendo pensamentos negativos e elimine-os. Se isso ainda não funcionar, talvez seja hora de procurar a ajuda de um profissional que possa orientá-lo durante o processo. Profecias autorrealizáveis.
Uma profecia autorrealizável descreve um fenômeno pelo qual o que você acredita ser verdade pode realmente se tornar uma realidade pelo fato de você realmente acreditar ou de outras pessoas acreditarem. Se isso parece complicado, imagine um exemplo. Digamos que você seja um menino na escola que tem um irmão mais velho que recentemente teve os mesmos professores e teve muito sucesso. Apenas por esse fato, os outros professores e alunos assumirão que esse novo garoto também obterá ótimas notas. Essa confiança e expectativa, por sua vez, passarão para ele e ele começará a se ver como alguém com grande capacidade acadêmica. Este também é um exemplo perfeito de como as influências fora de nosso controle podem moldar quem somos, e por que é tão importante que tomemos o assunto de volta em nossas próprias mãos. Como você provavelmente sabe, você tende a gostar de coisas nas quais se sai bem, por pensar que é bom na academia, começará a gostar mais, e como resultado, dedicará mais tempo. É por isso que os psicólogos esportivos usam a técnica do sanduíche ao fazer críticas. Isso é positivo, negativo, positivo. Dessa forma, eles podem transmitir seus conselhos sem prejudicar a estima do velocista ou da ginasta. Portanto, você precisa tentar aumentar constantemente sua própria autoestima e controlar de perto como você se percebe para aumentar seu sucesso. A lei da atração. A maneira como você se percebe também fala muito para as outras pessoas, pois você revelará sua autoconfiança de maneiras sutis, a maneira como você anda, fala, se veste e age. Se você agir como se merecesse respeito, começará a acreditar em si mesmo e, se começar a acreditar, os outros também. Na verdade, isso vai mais fundo do que opiniões abstratas e pode até ser usados para gerar riqueza e sucesso. Por exemplo, vestindo-se bem e usando relógios bonitos, a falsos servirão, ninguém saberá, você eventualmente poderá comprá-los. Se você projetar uma imagem de rico, os outros começarão a pensar que você é rico e bem-sucedido. Isso pode significar que é mais provável que seu chefe lhe dê uma promoção, é por isso que eles dizem que você deve se vestir para o trabalho que deseja, não para o trabalho em que está. Isso também significa que os outros estarão mais propensos a confiar em você nos negócios e que outras pessoas ricas irão gravitar em sua direção, like. Mesmo os presentes que você recebe serão mais caros em média, já que geralmente você tende a gastar mais em presentes para pessoas que possuem coisas mais caras, caso contrário, não combinará com a decoração e você parecerá barato. Se você agir de forma confiante com o sexo oposto, eles presumirão que você é muito procurado e, como tal, acharão você mais atraente. Portanto, vestir-se bem pode fazer os outros acreditarem que você é bem-sucedido e também pode fazer você se sentir bem-sucedido. Quando eu estava fazendo minhas provas finais, ouvi dizer que muitos de meus amigos estavam vestindo suas melhores roupas para se sentirem bem ao fazê-los. Esse foi um bom conselho, mas na verdade eles deveriam ter esse tipo de cuidado o tempo todo. Porém, não apenas olhe para o papel, haja de acordo com o papel e, com o tempo, imitando as ações e o comportamento de alguém bem-sucedido, você começará a considerá-los como hábitos. Gostaria de falar com mais clareza e devagar? Eles forçam essa voz e essa maneira e, com o tempo, você a desenvolverá como seu comportamento normal. Cuidando da aparência. Uma das maiores razões pelas quais muitas pessoas sofrem de baixa confiança é que estão insatisfeitas com uma característica física, ou mesmo com todas as suas características físicas. Se isso descreve você, deve ficar satisfeito em saber que há muito que você pode fazer sobre suas características físicas e há uma boa chance de você não estar maximizando seu potencial. Veja como jogar a mão que recebeu e parecer $1 milhão. São as pequenas coisas, como se sentir mais alto. Em primeiro lugar, a aparência não significa necessariamente o seu rosto e, para muitos homens, em particular, a falta de confiança pode resultar de não serem tão altos quanto gostariam de ser. Mesmo que isso não seja uma fonte específica de discórdia para você, adicionar um pouco de altura extra automaticamente o ajudará a se sentir mais confiante ao olhar para as pessoas de baixo para cima, ou pelo menos olhar para elas no nível dos olhos, em vez de olhar constantemente para cima. Mas é impossível crescer mais alto, certo? Bem, sim e não. Basicamente, em vez de ficar mais alto, você pode parecer mais alto investindo em palmilhas que aumentam sua altura. Se você digitar no eBay palmilhas altas, encontrará vários produtos na linha do que procura.
Eles custam apenas uma pequena quantia e podem ser facilmente colocados dentro do sapato e ajustados para serem mais altos ou mais baixos em cerca de 10 centímetros. 4 polegadas de altura extra, se os sapatos que você está usando permitirem, leve você de um baixinho 5,9 a um bastante alto de 1,80 m. Se você combinar isso com sapatos bastante grandes, você pode ser realmente alto. Para as mulheres, o mesmo pode ser verdade para os saltos altos, e como um bônus adicional, eles também fazem as mulheres ficarem mais altas e melhoram a marcha e o passo. Você não pode andar de salto alto. Para os homens, o aumento de volume também o tornará mais imponente. Como você geralmente preenche mais espaço, se sentirá mais autoritário e confiante. Há mais sobre isso no próximo capítulo. Tente comer grandes quantidades de proteína junto com exercícios regulares e trabalhe principalmente no peito e nos ombros para criar uma silhueta imponente. É difícil se sentir inseguro quando você tem mais de 1,80 m e está coberto de músculos. Ao mesmo tempo, os homens que estão conscientes de seu peso devem certificar-se de fazer muito CV e evitar alimentos gordurosos para se sentirem mais magros e menos gordinhos. Talvez você precise ocupar menos espaço. Da mesma forma, para as mulheres, tonificar o abdômen e apertar o traseiro pode fazer você se sentir mais sexy e melhorar novamente sua silhueta. Para ajudá-lo ao longo do caminho, você sempre pode usar roupas íntimas que prendam as áreas mais gordas e recheiem as partes que precisam ser preenchidas. Cintas e espartilhos são os mais conhecidos, mas você também pode obter calças que sustentam o bumbum. Cintas também existem para homens, e embora possam ser um pouco embaraçosas, elas podem ao mesmo tempo fazer você se sentir mais confiante quando estiver fora de casa. Ninguém precisa saber. Como transmitir? Você sabe o que também faz uma grande diferença na maneira como você se sente? Postura. Na última sessão, vimos o poder de se sentir mais alto ou maior. Isso pode fazer com que você ocupe fisicamente mais espaço, o que, por sua vez, pode aumentar drasticamente a confiança. Mas simplesmente puxando os ombros para trás e mantendo o queixo erguido, você pode ter um efeito muito semelhante. Não só isso, mas também tem um impacto fisiológico no seu humor, o que o ajuda a se sentir mais positivo. Colocando sua melhor cara. Inserir elevadores adicionais em seus sapatos pode ser um pouco extremo, e se é apenas com suas características faciais que você está preocupado, ainda há muito que você pode conseguir sem recorrer à cirurgia. Em primeiro lugar, certifique-se de cortar o cabelo em algum lugar bonito e que se encaixe no formato da sua cabeça. Quanto mais quadrado for o seu maxilar, mais arredondado será necessário um corte e vice-versa como regra geral. Se você é homem, também precisa pensar em pelos faciais, e embora isso geralmente seja um erro de moda, às vezes pode realmente melhorar sua aparência. Basta olhar para Rowan Atkinson em Mr. Bean em comparação com o mesmo cara em Blackadder. Você também pode tentar pintar o cabelo para ver se outra cor fica melhor em você. Se você é mulher, tem a vantagem de poder realçar seus traços com maquiagem. Isso significa usar base para cobrir manchas e blush para trazer um pouco mais de cor às bochechas. Muitas vezes quem é um pouco tímido procura se vestir e se maquiar minimamente para não chamar a atenção para si. No entanto, essa tentativa de esconder à vista de todos pode causar os mesmos efeitos de profecia autorrealizável que examinamos anteriormente. Em outras palavras, você se encolhe e as pessoas assumem que você não quer ser visto. Se você receber conselhos profissionais sobre como fazer sua maquiagem, poderá maximizar suas boas características e aumentar seu apelo sexual, mesmo que não possa ajudar em sua beleza natural. Um profissional de algum lugar como a Color Me Beautiful lhe dirá não apenas quais cores combinam melhor com você, mas também quais são suas melhores características. Normalmente, você será instruído a se concentrar em seus olhos ou em seus lábios, dependendo de qual é sua característica mais forte, e então aplicar a maior quantidade de maquiagem aqui para atrair os olhos para seus ativos e longe de suas falhas. Portanto, se você tem lábios bonitos, pode ser aconselhado a usar um batom vermelho brilhante para torná-los mais cheios e convidativos, enquanto se sua característica mais forte são os olhos, pode ser recomendado usar uma sombra pesada ou delineador para fazer eles se destacam. Geralmente, é melhor não exagerar em ambos, pois você pode acabar parecendo uma estrela pornô ou como se estivesse se esforçando demais, e embora suas cores devam ser ousadas, elas não devem parecer que você está vestindo pintura facial. Cores de aparência natural que se adequam ao seu tom de pele devem ser aconselhadas. Prefere um look mais natural? Tudo bem também, mas isso não significa não usar nenhuma maquiagem.
Significa apenas ser mais sutil e destacar cuidadosamente seus melhores recursos. Asseio. Homens e mulheres também devem se certificar de que se arrumam adequadamente. Para as mulheres, isso significa remover todos os pelos faciais perdidos e hidratar regularmente. Para os homens, isso significa novamente hidratar para se livrar da pele morta, bem como aparar os pelos nasais e das orelhas, que podem ser muito sujos se negligenciados. Ao mesmo tempo, use cremes dentais clareadores e talvez até clareadores específicos para dar brilho aos dentes. Como alternativa, um conjunto de óculos mais bonito ou um par de óculos de sol legal pode melhorar seu rosto e fazer você parecer inteligente ou legal, dependendo do visual desejado. Gaste um pouco mais com as coisas que você usa para decorar e enfeitar seu rosto. Basicamente, a mensagem para levar para casa é não desistir de sua aparência. Contanto que você se esforce em sua aparência e peça conselhos honestos aos amigos, você parecerá melhor e se sentirá melhor consigo mesmo. Não há nada de errado em cortar alguns cantos ou usar alguns truques sorrateiros para melhorar a aparência e, se você estiver bem, se sentirá bem. Não se trata apenas da sua aparência graças à sua aparência, e é também sobre como você se sente. Reservar um tempo para cuidar de si mesmo é um lembrete físico de que você se preocupa com sua aparência e com você mesmo, por extensão. Esta é uma chance de relaxar, e a sensação de passar uma navalha na pele e abrir os poros pode ser extremamente catártica, e como se você estivesse se livrando do estresse do dia. Por que não gastar um pouco mais em um banheiro de alta tecnologia e investir em um box amplo ou até mesmo em uma banheira de hidromassagem? Você pode conseguir uma sauna a vapor e transformar sua casa em um mini spa. Os próprios spa breaks também são altamente recomendados para homens e mulheres. Ter alguém atento às suas necessidades, ser mimado e sair cheiroso e bonito, tudo isso faz uma grande diferença na maneira como você se parece, se sente e se apresenta. Cuidando da sua saúde. Uma maneira infalível de melhorar sua autoestima é se exercitar. A razão óbvia para isso é que você melhorará seu físico, o que o tornará mais atraente e capaz. Você não se sentirá tão fisicamente ameaçado por outras pessoas, ganhará o respeito de outras pessoas que ficarão impressionadas com sua nova forma ou mesmo com inveja. Você descobrirá que se torna uma fonte de conhecimento para quem quiser fazer o mesmo. Você será melhor nos esportes e em todas as atividades físicas e será mais atraente para o sexo oposto. Nada mal, certo? No entanto, isso não é tudo sobre o exercício. Se você treinar regularmente, logo descobrirá que isso o afeta de maneiras que você não esperava. Treinar seu corpo é algo que você pode fazer regularmente e tem um efeito visível e prático. Com o tempo, você verá que está controlando diretamente um aspecto de si mesmo. Toda vez que você vai para a academia, você sai um pouco melhor do que antes de entrar e essa é uma coisa produtiva que você fez naquele dia. Ainda mais, quando você está na academia, tentando correr uma milha extra na esteira ou levantar 10 kg extras no supino, você está se testando e se saindo melhor. Você está se desafiando e superando isso diariamente. Com o tempo você aprenderá que pode fazer o mesmo em qualquer aspecto de sua vida. Malhar é uma atividade verdadeiramente positiva para a vida que pode ajudá-lo a crescer mentalmente e literalmente fisicamente. Malhar também aumentará seu humor e, portanto, sua autoestima, também de outras maneiras. O próprio ato de malhar faz com que seu corpo libere o hormônio do bem-estar, a serotonina. Além disso, também leva à neurogênese, o nascimento de novas células cerebrais. Em suma, o treinamento melhorará seu humor e melhorará seu desempenho cognitivo imediatamente e ao longo do tempo. Começando com um regime de condicionamento físico. Para começar a treinar, você precisa avaliar sua condição atual. Se você está acima do peso, precisa fazer grandes quantidades de CV a exercícios aeróbicos, como correr ou correr, e reduzir a ingestão calórica. Se você está muito magro, você precisa fazer o oposto, usando menos repetições de um peso maior enquanto aumenta a quantidade de proteína que você come, ou seja, carnes e laticínios. Você pode até tomar um shake de proteína ou um ganhador de peso para complementar sua dieta. Da mesma forma, para perder peso,
você precisa treinar com mais regularidade, cerca de 5 vezes por semana, mas para ficar mais forte e maior, você precisa treinar mais pesadamente com menos frequência para dar aos músculos tempo para se recuperar e construir. Para começar, você pode treinar usando uma rotina simples de corpo inteiro. Embora as rotinas divididas e similares sejam mais propícias ao treinamento quando você está mais avançado, para começar, você precisa acostumar seu corpo ao treinamento. Cada sessão deve durar cerca de 40 minutos e cada exercício deve consistir em 3 séries. Isso significa que você levanta o peso quantas vezes quiser, descanse e repita por 3 séries. Depois de começar a ver o progresso, comece a ler o processo com mais detalhes e aprenda os truques e técnicas usadas pelos profissionais. A coisa mais importante, porém, é que você encontre um programa e fique com ele. Mesmo que esse programa não seja perfeito, ele trará alguns resultados simplesmente pelo fato de você estar fazendo algum tipo de treinamento. Isso também significa que é muito melhor fazer algo muito simples 2 ou 3 vezes por semana, em vez de ser muito ambicioso logo de cara. A adesão é o que realmente importa aqui. Nutrição nutritiva e sono. A nutrição pode fazer uma enorme diferença na maneira como você se sente no seu humor em geral. Isso ocorre em parte porque sua dieta afetará sua aparência e seus níveis de energia, mas também porque pode influenciar diretamente seu humor. Os alimentos que contêm vitamina C, por exemplo, melhoram seu humor porque fornecem um influxo de serotonina. A vitamina C é usada para produzir serotonina. Da mesma forma, alimentos ricos em triptofano farão a mesma coisa. Quase qualquer alimento irá desencadear uma liberação de dopamina, que é um hormônio de recompensa. Por outro lado, se você não comer regularmente, terá cortisol alto, levando ao estresse e à ansiedade. Alimentos ricos em zinco, magnésio e vitamina D, dentre outros, podem ajudar a aumentar a produção de testosterona, que em homens e mulheres está intimamente ligada ao aumento do humor, energia e motivação. Por outro lado, porém, alimentos ricos em açúcares processados podem causar inflamação de baixo nível. Isso é modulado pela liberação de citocinas pró-inflamatórias, que também podem afetar o cérebro. Já se perguntou por que você se sente triste com pouca energia quando está com um resfriado ou problema estomacal? A inflamação cerebral é possivelmente a resposta. Açúcares simples e alimentos processados, especialmente carboidratos acelulares, também podem afetar negativamente o microbioma intestinal. Isso significa que eles podem alimentar as bactérias ruins que vivem em nossas entranhas e matar de fome as boas. Isso, por sua vez, tem um grande impacto no humor e na energia, visto que essas bactérias liberam vários neurotransmissores e hormônios e desempenham um papel importante no metabolismo energético. Alimentos açucarados também aumentam o sangue com açúcar e insulina, que então se dissipam rapidamente. Isso resulta em um crash onde o açúcar no sangue é baixo e o cortisol é alto novamente. É claro que os açúcares simples e processados normalmente também não contêm nutrientes saudáveis, daí o termo calorias vazias, o que significa que você não obtém todo o suporte hormonal e de humor que obtém das coisas boas. Portanto, se você quer se sentir bem, precisa comer bem. Mime-se sim, mas faça usando frutas, vegetais, iogurtes e outras guloseimas saudáveis. Dessa forma, você se sentirá melhor a curto prazo e a longo prazo. Dorme. O sono é tão importante. Dormir mal fará com que sua aparência física se deteriore, assim como sua saúde mental e seu humor. O sono ruim causa bolsas sob os olhos, olhos injetados, pele com manchas vermelhas e a deterioração dos cabelos e unhas com o tempo. Também leva ao ganho de peso. A curto prazo, um sono ruim deixará você com pouca energia e aumentará os hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol. Você estará conectado, ansioso e carregado. A solução é dormir mais e dormir melhor. Considere isso um aspecto crucial do seu autocuidado, que o ajudará a ter uma aparência e a se sentir melhor. Aqui estão algumas dicas importantes a serem consideradas. Item: durma pelo menos 8 horas todas as noites, isso não é negociável. Item: tente ir para a cama no mesmo horário todas as noites. Nossos corpos amam a previsibilidade. Item: descubra seu próprio cronótipo experimentando.
Que horas funcionam melhor para você dormir e acordar? Item: tome um banho quente ou banho antes de dormir. Item: sem tecnologia 1 hora antes de dormir. Leia um livro e tente manter a calma. Este é o momento de desacelerar. Também podemos usar um pouco de TCC para adormecer mais rápido. Em vez de se preocupar em não dormir o suficiente ou tentar se forçar a dormir, concentre-se apenas em aproveitar o relaxamento. A ironia é que, quando você faz isso, adormece muito mais rápido. Deixando de lado os arrependimentos. Lamentar o passado é algo que todos sabemos que não devemos fazer, e que todos sabemos que é inútil, e ainda assim todos nós também temos a tendência de fazê-lo. Infelizmente, lamentar erros é algo que está fora de nosso controle. Estamos programados para aprender com os erros, porque na natureza isso nos ajudaria a evitar cometer erros semelhantes no futuro. Nós nos arrependemos de tocar no fogo assim que o experimentamos, e portanto, é muito improvável que façamos a mesma coisa 2 vezes. Mas em nossa história evolutiva, nossos erros tendem a ser muito mais claros e evitáveis no futuro. Os erros que cometemos hoje tendem a ser mais complicados e insistir neles tende a ser menos útil. Vamos pegar aquele cara ou garota que você gostou há 10 anos, por exemplo. Eles estavam dando sinais claros de interesse e queriam que você fizesse um movimento, mas você era muito tímido. Você mudou desde então e está feliz em um novo relacionamento, mas isso não o impede de se arrepender do erro do passado. O que é realmente um pouco irritante. Da mesma forma, você pode ter cometido um erro em sua carreira uma vez. Talvez você tenha perdido um documento importante que perdeu milhares para a empresa e isso levou a ser rebaixado. Ou talvez você tenha cometido um erro ao gritar com seu amigo às pressas. Esses são erros que você não pode desfazer e que você sabia que estavam errados na época. Nenhuma vitória futura irá apagá-los e eles continuarão repetindo na sua cabeça até você enlouquecer. Ou eles vão. Os arrependimentos desaparecem com o tempo? Se você está lendo este capítulo, provavelmente está lutando contra algum arrependimento, seja um pequeno erro recente ou uma grande bagunça, então provavelmente está esperando que eu lhe diga que isso vai embora. Eu gostaria de poder, mas infelizmente lamento dizer que as evidências não são tão claras. De acordo com um estudo de Gilovich et al., publicado na Psychological Review, alguns arrependimentos serão curados com o tempo, mas outros serão menos prováveis. Isso porque existem 2 tipos de arrependimento, arrependimentos de comissão e arrependimentos de omissão. Arrependimentos de comissão são arrependimentos de coisas que você fez, enquanto arrependimentos de omissão são arrependimentos de coisas que você não fez. Adivinha de quais nos arrependemos por mais tempo? É isso mesmo, nos arrependemos das coisas que não fazemos por mais tempo e, na verdade, esses arrependimentos tendem a nunca cicatrizar, embora eu possa pensar em pelo menos um exemplo em minha história pessoal que vá contra isso. Esta parece ser uma mensagem clara para agarrar a vida pelos chifres e fazer mais coisas, mas novamente é provavelmente um pouco mais complicado do que isso. Aquilo que foi feito. A primeira coisa que notei ao pensar sobre este estudo foi que os riscos que você não correu tendem a ser mais fáceis de corrigir do que aqueles que você fez. Aquilo que foi feito não pode ser desfeito, mas o que não foi feito ainda pode ser feito. Em outras palavras, se você está arrependido de não ter feito algo ainda, então uma solução óbvia é simplesmente fazê-lo agora. Pegue o telefone e fale com aquele que escapou. O outro ponto a considerar é que todo o conceito de caminhos não percorridos é um tanto arbitrário na melhor das hipóteses. A razão pela qual mais nos arrependemos das coisas que não fazemos é, sem dúvida, porque nunca descobrimos. Temos uma versão idealizada de como essas coisas teriam acontecido em nossas cabeças, então nos arrependemos de não ter vivido essa possível realidade. Enquanto isso, as coisas que fizemos, podemos ver na fria luz do dia, portanto, tendem a ser consideravelmente menos interessantes. Digamos que você sempre quis se mudar para a Austrália quando criança. Você escolhe não fazê-lo porque tem medo, não tem dinheiro, acha que é imprudente etc. e assim passa o resto de seus anos se perguntando como teria sido e se arrependendo de sua decisão de não fazê-lo. Você pode ter feito muitas outras coisas milagrosas em sua vida, seja se casar e ter filhos,
estar presente para sustentar sua família ou ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O problema é que você sabe como foi e foi imperfeito. Assim, as coisas desfeitas sempre parecem mais interessantes. Da mesma forma, os erros que você comete você vive e então você decide que eles nunca poderiam ter sido tão ruins. E o que você também deve perceber é que na verdade é absolutamente necessário que você recuse parte do que a vida tem a oferecer. Muitas vezes, para experimentar uma coisa, devemos necessariamente rejeitar outra. Existem bilhões de opções abertas para você a cada segundo e, no entanto, você sempre escolherá apenas uma delas. Essa é uma proporção infinita de desfeito para feito. Isso pode soar deprimente, como se você nunca fosse ficar feliz com o que você decide, e é mais um caso de a grama é sempre mais verde. Mas na realidade o que estou dizendo é que a grama do vizinho sempre parece mais verde. Não é, e o que você fez provavelmente é perfeitamente notável e valioso por si só, e você só precisa aprender a ver isso. Mas será que vai passar? Se você puder reformular a maneira como olha para suas estradas não percorridas, poderá descobrir que pode superar esse sentimento de arrependimento. Mas eles desapareceriam com o passar do tempo, mesmo que você nunca conseguisse isso? Ou o estudo prova que eles nunca desaparecerão? Para ser honesto, a pesquisa parece sugerir que nossos arrependimentos não desaparecem completamente, especialmente quando estão relacionados a coisas que não fizemos. Mas ouvi uma boa maneira de ver isso recentemente ao assistir V-Salse no YouTube. Em um episódio intitulado Mistais e Entendeu, o apresentador Michael parafraseia um amigo dele. Aquele amigo disse a ele que os erros do passado eram como entalhes em uma árvore. Eles não crescem com a árvore e eles nem ficam mais altos. Eles também não tendem a desbotar e, de fato, em alguns casos, podem ficar mais escuros. No entanto, embora as marcas não mudem, a árvore muda e, com o tempo, cresce significativamente, deixando as marcas como um ponto relativo na casca. Em outras palavras, a escultura que antes ocupava uma grande proporção da árvore agora é apenas uma pequena marca em uma enorme árvore, apenas uma parte muito pequena da história dessa árvore. Seus erros são semelhantes. Eles podem não desaparecer, mas à medida que você os constrói e tem mais experiências, descobrirá que pode enterrá-los. Eles são uma parte de quem você é e, na verdade, você não deveria querer isso de outra maneira, no entanto, eles são uma parte cada vez mais insignificante de quem você é. A chave é aceitá-los e crescer de qualquer maneira. O poder da gratidão e da autocompaixão. Existe um tipo específico de arrependimento que é particularmente difícil de abandonar, aquele em que você se culpa. Assim, mais uma dica poderosa para ser mais feliz, mais calmo e mais realizado? Ocasionalmente, apenas dê uma folga a si mesmo. A maioria de nós é extremamente dura consigo mesma, mais do que jamais seríamos com qualquer outra pessoa. Esperamos demais e não permitimos erros ou deslizes simples. Resumindo, exigimos perfeição e raramente nos damos um tempo. Quando foi a última vez que você disse algo que gostaria de não ter dito ou não terminou tanto trabalho quanto gostaria? E como você passou o resto daquele dia? Provavelmente, você o gastou lamentando suas deficiências e se sentindo estressado. Talvez você tenha deixado isso corroer sua autoestima ou sentiu que não merecia coisas boas. Mesmo que fosse apenas trapacear em sua dieta, você pode ter se espancado com algo podre. Agora pergunte a si mesmo, como você teria reagido se outra pessoa lhe dissesse essas mesmas coisas? Você sem dúvida teria dado um tempo e sido gentil com eles. Então, que tal você ser o mesmo com você mesmo? Este é outro exemplo de atenção plena, estar atento aos tipos de coisas que você está pensando e como essas coisas afetam sua mente e seu humor. Seus pensamentos são saudáveis? Ou eles são realmente muito prejudiciais? Uma maneira de mudar seus pensamentos do ponto de vista da TCC é tentar usar mantras. Combine isso com post-its em sua casa que contenham essas notas para melhorar seu humor e lembrar-se de pensar de forma mais positiva. Para que isso funcione bem, essas notas devem ser coisas que você já acredita serem verdadeiras até certo ponto. Portanto, se você se sente inteligente, escreva uma nota lembrando-se disso.
E se você acha que tem uma bunda bonita, anote isso também e cole no seu banheiro. Mais um lembrete muito importante de que você deve escrever em letras maiúsculas e colocar onde você verá no primeiro momento em que acordar? Seja gentil com você mesmo. O registro no diário pode ajudar. Escreva 3 coisas que você fez bem hoje e quaisquer elogios que as pessoas lhe deram. Você pode então lê-los de vez em quando. Isso tem um impacto enorme, visto que para a maioria de nós, um insulto tem um impacto muito maior em nossa autoimagem do que um elogio. Esta prática obriga você a distorcer esse equilíbrio. Meditação da bondade amorosa e gratidão. Você também pode praticar ser mais gentil consigo mesmo com algo chamado meditação da bondade amorosa. Esta é uma forma de meditação que envolve gastar tempo cultivando um sentimento de bondade para consigo mesmo. Aproveite esse sentimento e deixe-o realmente penetrar. Concentre-se nessa sensação e tente mantê-la por 10 minutos de cada vez, algumas vezes por semana. É verdadeiramente transformador na maneira como você vê o mundo. Finalmente, considere cultivar uma atitude de gratidão. Isso significa focar nas coisas que você tem e nas coisas com as quais você está feliz. Isso não apenas o torna mais positivo, mas também o traz para o momento presente e o ajuda a se sentir melhor sobre as coisas que você já realizou. É uma maneira perfeita de combater esses sentimentos de arrependimento. Nesse diário, você também deve escrever 3 coisas pelas quais é grato no final de cada dia. Isso forçará a refletir sobre o quanto deu certo e o quanto é bom em sua vida. Diga adeus à ansiedade social. A ansiedade social prejudica a vida de muitas pessoas e pode impossibilitar que falem em público ou mesmo interajam com outras pessoas em grandes ambientes sociais. Enquanto algumas pessoas experimentam esse tipo de efeito devastador, muitas outras descobrem que têm ansiedade social em menor grau, o que pode fazer com que se sintam inseguras no local de trabalho ou entre amigos. Isso pode impedi-los de realizar seu potencial em suas carreiras ou em suas vidas amorosas. Muitas vezes, a ansiedade social se resume a um sentimento de que eles são de alguma forma inadequados ou que o que eles dizem não vale tanto quanto o que os outros dizem. As pessoas optam por não falar porque temem que o que vão dizer seja estúpido. Ao mesmo tempo, preocupam-se com a possibilidade de gaguejar ou tropeçar nas palavras, e assim, não conseguir transmitir seu ponto de vista corretamente. Que as pessoas vão descobrir que estão nervosas e entediadas esperando que eles falem. Uma maneira rápida e fácil de melhorar a clareza do seu discurso, bem como o seu vocabulário, é falar mais devagar. Quanto mais devagar você falar, mais tempo terá para pensar na próxima coisa que está prestes a dizer. Isso também ajudará você a projetar mais sua voz e você instantaneamente soará mais claro, profundo e confiante. Use CBT e torne-se socialmente à prova de balas. No entanto, se você está pensando demais e se preocupando com a gagueira, você achará isso difícil de fazer, pois naturalmente fala mais rápido quando está nervoso. Ironicamente, é a preocupação com a gagueira que o levará a gaguejar. Então, como você sai da sua própria cabeça o suficiente para desacelerar e falar com mais confiança? Como discutimos no início deste livro, na terapia cognitivo-comportamental, os pacientes são instruídos a usar o que é conhecido como teste de hipótese. Aqui você testa os resultados de fazer o que quer que o deixe ansioso, na esperança de descobrir que suas preocupações são infundadas. Curiosamente, porém, pode realmente ser mais útil se você descobrir que diz algo estúpido ou gagueja escandalosamente. A razão para isso é que você testará o pior cenário possível e aprenderá no processo que não há nada para se preocupar. Ao ensinar ginastas a dar cambalhotas em um tapete de colisão, os professores fazem com que elas caiam propositalmente de maneira errada no pescoço ou nas costas para ensiná-los que ficarão bem e eliminarão o medo, porque, novamente, é ficar preocupado com a cambalhota que fará você puxar, sair e se machucar no meio do caminho. Uma maneira de testar isso é com estranhos. Inicie uma conversa em uma loja, bar ou cafeteria e não se preocupe com o que você diz ou como diz. Na verdade, tente falar o mais estranhamente possível sobre um assunto tão monótono quanto possível. Você nunca mais os verá, então não importa, é apenas um experimento. O que você descobrirá, porém, é que eles o tratam como qualquer outra pessoa. Educadamente e sem chamar a atenção para suas falhas. Essa é a natureza humana.
Você vê que todo mundo está muito ocupado se preocupando com a forma como os outros os veem para poder julgar todos os outros. Você vê que eles estão preocupados sobre como você reagirá ao que eles dizem. Se você precisava de mais alguma prova de que é um ser humano tão valioso e válido quanto eles, aí está. Mudando seu ambiente. Os conselhos deste livro podem ser amplamente divididos em duas categorias: os aspectos que visam ajudá-lo a mudar sua psicologia, para apreciar mais as coisas e ser mais gentil consigo mesmo, e os aspectos que dizem para você cuidar de si mesmo fisicamente. Essa opção se encaixa em algum lugar nessa categoria posterior, embora seja um pouco diferente novamente: mudar o ambiente ao seu redor. Cuidar da sua pele, do seu cabelo e da sua saúde irá ajudá-lo a sentir-se mais feliz e melhor. Você parecerá mais saudável e terá um brilho que só vem com confiança e autossatisfação. Mas e o ambiente ao seu redor? Isso é o que muitas vezes é esquecido, mas pessoas como Marie Kondo demonstram como isso é importante para sua felicidade e satisfação geral. Na verdade, mudar seu ambiente pode afetar sua psicologia de várias maneiras e você pode aproveitar qualquer uma delas para ser mais feliz e saudável. Aqui estão algumas coisas a considerar. A admiração e maravilha. Aqui está um exemplo incrível de como mudar seu ambiente pode levar você a ser mais feliz em admiração e admiração. Imagine ser um homem primitivo e chegar ao cume de uma montanha. Imagine ver vales se estendendo por quilômetros à sua frente e você nunca ter visto nada parecido. Esse escopo absoluto e beleza incrível deixariam você maravilhado e maravilhado. O que realmente está acontecendo é que você está sendo forçado a reconsiderar seu lugar no mundo, e isso, por sua vez, está resultando em grandes quantidades de religações literais em seu cérebro. Esse processo ocorre ao lado de uma cascata de hormônios e neurotransmissores, que levam à sensação de nutrição espiritual que todos conhecemos. Quando foi a última vez que você viu algo verdadeiramente notável que mudou sua perspectiva? Seja olhando por um telescópio ou fazendo uma caminhada, tente encontrar momentos de admiração. Isso pode fazer com que seus problemas pareçam subitamente muito pequenos. Dica: em sair de férias ou viajar e mudar seu ambiente também pode ajudá-lo a superar hábitos, pois nosso ambiente contém gatilhos que tornam os hábitos difíceis de abandonar. O poder de cura da natureza. Outra maneira incrível de o ambiente mudar seus sentimentos é passar um tempo na natureza. Foi aqui que evoluímos, e um ambiente natural exuberante já sinalizou abundância de alimentos e recursos. Assim, caminhar na natureza pode ter um efeito semelhante em nós agora, provocando uma redução da frequência cardíaca e uma sensação de calma. De fato, muitos grandes pensadores afirmam que fazer passeios pela natureza foi o que os ajudou a ter suas melhores ideias. Por quê? Porque somos mais criativos quando estamos relaxados. Sua casa. Finalmente, não subestime o impacto negativo que uma casa desorganizada e desarrumada pode ter em seu estado mental. Se você conseguir arrumar e organizar o espaço ao seu redor, poderá desencadear grandes mudanças em seu humor, eficiência e muito mais. Manter as coisas um pouco mais minimalistas é uma das melhores maneiras de fazer isso, e isso geralmente significa reduzir a desordem. Isso também significa remover as coisas que você absolutamente não ama, que não lhe trazem mais alegria, o que significa que o restante será apenas as coisas que criam emoções muito positivas. Embora você deva reduzir, também deve melhorar a qualidade. Já discutimos como investir em um banheiro melhor pode ajudá-lo a cuidar melhor de si mesmo. O mesmo vale para sua sala de estar, onde um sofá macio pode fazer toda a diferença. E é verdade para o seu quarto, onde uma bela foto pode fazer você se sentir maravilhoso. Dinheiro não compra felicidade, mas presentear-se com itens duradouros que o cercam e fazem você se sentir incrível é uma maneira de levantar seu ânimo todos os dias. Porque realmente não há necessidade de baixa autoestima. Conheço muitas pessoas que têm autoestima quase inexistente, o que considero perturbador e difícil de entender. Eu tenho praticado e compartilhado essas dicas de autocuidado por anos. Deixe-me dizer-lhe, certamente é melhor do que chafurdar na autoaversão. O problema é que essas pessoas têm tanto a seu favor que desafia toda a lógica. Uma delas é desejada por todas as nossas amigas, tem um trabalho incrível trabalhando com celebridades e exala carisma.
Muitas pessoas trocariam suas vidas e corpos por ele. No entanto, ele me diz o tempo todo que não se vê bem-sucedido e não gosta de si mesmo. No entanto, não estou entre aquelas pessoas que trocariam de vida, pois estou perfeitamente feliz com a minha. Isso não significa que eu não admiro características dele, mas percebo que outras pessoas provavelmente admiram características minhas. Eu, como eles, recebi todas as ferramentas de que preciso para ser capaz de me tornar o que quiser. Portanto, em vez de desejar ser mais parecido com alguém, meu tempo seria muito melhor gasto trabalhando para me tornar mais parecido com eles nessa área. Posso escolher os melhores atributos de cada pessoa que admiro e imitá-los. Depois de aprender essas habilidades, você os apreciará muito mais. Quer ser mais apto? Obtenha uma assinatura de academia. Quer ser mais carismático? Passe mais tempo com outras pessoas e desenvolva sua postura e estilo de conversação. Veja esses contratempos não como algo para ficar chateado, mas como desafios. Imagine que você está no filme Rock, uma montagem começa e você treina até ser ótimo nas coisas em que deseja ser ótimo. Eu costumava desejar poder trocar minha vida com celebridades que já encontraram o sucesso e o amor, mas a emoção está toda na perseguição. Você é um trabalho em andamento e, se trabalhar até o topo, poderá aproveitá-lo adequadamente com o senso de perspectiva necessário para chegar lá. No minuto em que você começa a trabalhar em direção a uma meta como essa, você tem um propósito e uma meta e não é mais um ninguém. Você é um trabalho em andamento com grandes sonhos. Portanto, realmente não há necessidade de ser infeliz consigo mesmo. Se você está insatisfeito com um aspecto de si mesmo, mude-o. Mas a outra razão pela qual não consigo entender o conceito é que me pergunto com quem esses caras estão se comparando, ou o que conta como bem-sucedido ou vale a pena. O problema é que ninguém sabe qual é o objetivo da vida, então como alguém pode dizer que você não está fazendo certo? Alguém que não ganhou dinheiro pode se considerar um fracasso, mas se tiver muitos amigos e familiares e levar uma vida plena, quem pode dizer isso a eles? Contanto que você persiga o que gosta, não importa se você é bem-sucedido. Além disso, ninguém deve julgar ninguém por seu comportamento porque não pode realmente saber o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Se você está agindo de maneira incomum, talvez também tenha uma boa motivação? Talvez haja método para sua loucura? Ou talvez você esteja enfrentando problemas em sua vida pessoal. O verdadeiro ponto é não ceder à aprovação dos outros e não permitir que ela o controle. Só você pode julgar o valor do que faz. Siga suas próprias crenças à sua maneira e terá sucesso aos seus próprios olhos. Conclusão: seu plano de autocuidado. Essa é a teoria. Esperançosamente, ao longo do caminho, você aprendeu um pouco sobre a importância do autocuidado e do amor próprio e, talvez, o que levou à baixa autoestima e ao estresse em primeiro lugar. Mas agora é hora de pegar essa teoria e transformá-la em algo prático. De tudo que aprendemos, aqui está o seu plano para ser mais feliz e realizado. Item: use atenção plena para entender melhor sua conversa interna. Item: coloque mantras pela casa, lembrando-se de suas melhores qualidades e de ser gentil consigo mesmo. Item: cuide de sua aparência, gaste tempo, dinheiro e esforço em sua aparência. Item: experimente a meditação da bondade amorosa. Item: cuide da sua saúde praticando exercícios regularmente de forma leve e sustentável. Item: vestir-se bem. Item: tenha um regime de cuidados e aproveite o processo tanto quanto o resultado. Item: tenha 8 horas de bom sono todas as noites. Item: coma alimentos nutritivos, incluindo. Item: passe tempo com as pessoas que você ama. Pratique as coisas nas quais você não está confiante. Item: limpe e arrume sua casa. Item: vá de férias. Procure momentos de admiração e admiração. Item: cerque-se de belos itens que você ama. Item: mantenha um diário e use-o para escrever coisas pelas quais você é grato e coisas que você fez bem e que as pessoas disseram sobre você que são lisonjeiras. Siga todos esses passos todos os dias e você certamente desfrutará de sentimentos de amor próprio e contentamento. Tudo de bom crescerá a partir daí.